paz do Senhor a todos, que eu vos cumprimento é seu irmão Ivo Brunholo Macedo. Eu quero ler com vocês nessa tarde um versículo da Bíblia que está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5, e depois o versículo mais adiante. Diz assim: E fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mais adiante, ele vai dizer no versículo 16: Mas, havendo-se fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Aqui ele fala da vida de um rei chamado Uzias. Um garoto de 16 anos quando começou a reinar lá em Jerusalém. E diz a Bíblia que tudo que ele fez foi, na sua vida de juventude, foi buscar ao Senhor. E vemos aqui, queridos, que existem 3 fases na vida deste homem. A primeira fase é uma vida de prosperidade em todo o seu reinado. Uma segunda fase é uma fase de angústia, tristeza, desespero, porque deixou de buscar a Deus. E a terceira fase na vida deste homem, chamado Uzias, é de que ele passou a ser tomado pela lepra, uma vez que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então observe que na primeira fase da vida dele, enquanto ele buscou a Deus em vigilância, em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus, não se corrompendo no seu reinado, Deus o fez prosperar tremendamente. Mas diz a Bíblia que ele não se corrompeu no seu reinado. Isso é importante porque um homem de Deus que se preza, ele foge da aparência do mal, como disse Paulo, o apóstolo. E fugindo da aparência, ele passa a depender do Deus Altíssimo para a sua vida secular, profissional, a sua vida de reinado, como aconteceu com Uzias. Mas a segunda fase do reinado dele foi uma fase onde ele, achando que podia tudo na vida, ele acabou deixando exaltar o seu coração. Ele já dependia do diploma dele, ele dependia do dinheiro, dos empregados e assim por diante. E, segundo a Bíblia que nós lemos aqui, exaltou o seu coração. Então, ao homem de Deus que se preza, ele busca viver em humildade. Ele vive buscando a humilhação diante do Senhor. Ele sempre está pautado na lei humana e na lei divina, porque não a lei humana que muitas das vezes contraria a palavra de Deus. E na sua terceira fase, quando ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ele começa a entrar no templo, queimar incenso, que era uma atribuição ao sacerdote. E essa atribuição não era para o rei, nem para o reinado dele. Consequentemente, veio a ruína. E quando os sacerdotes chegaram no templo, que viram, perceberam, tiveram prova testemunhal que ele havia queimado incenso no templo, contrariando a palavra de Deus, ele foi tomado de lepra. Assim também hoje, pastores que se prezam não é para entrar na política. Reis que se prezam não é para se corromper, é para fazer aquilo que está dentro do seu patamar. Então observe, queridos, que Deus ele sempre orienta os seus, quer político, quer pastores, quer obreiros na casa do Senhor, sempre estar em obediência restrita à palavra de Deus. E quando um pastor é chamado para pastorear,
ele não pode se envolver com política. Política não se coaduna com o altar de Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Então você que é pastor, você que é obreiro, que é um presbítero, que é um ancião, que é um cooperador, que é um evangelista, não se envolva com política, não vai dar certo. E você que é chamado para a política, não se envolva com outras coisas, com corrupção. Sempre pautado na palavra de Deus. Deus abençoe você. E se você gostou dessa mensagem, você pode comentar. Deixe também seu pedido de oração, ok? E compartilhe e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém?